Pedro, é a sua vez. Qual é a posição do Chega em relação a estas matérias? Olá, Camilo. Agradecer também à Confagri por este amável convite e dar uma palavra de apreço a todos estes técnicos que estão aqui, mais de 400, 500 e todos os que nos seguem pelos meios digitais, porque de facto eu sei bem que são vocês que são o último balcão desta enorme cadeia, desta tutela que vai até ao pequeno agricultor. E que muitas vezes, quando temos estas más notícias para dar, são vocês que as têm que dar, são vocês que têm que ouvir os lamentos e são vocês que dão a cara perante aquelas pessoas que estão no campo à espera dos apoios devidos e que não os recebem. Por isso, um grande bem-aja para todos vós e obrigado pelo vosso trabalho. Relativamente a esta questão da simplificação da taxação em Portugal, e não é só a taxação, é também a desburocratização que nós advogamos, o Partido Chega, já desde 2022, quando formou o grupo parlamentar com 12 deputados, tem defendido isso. Nós, reiteradamente, em todos os orçamentos de Estado, temos apresentado propostas de alteração que visam, por exemplo, esta medida do gasóleo agrícola. A Sra. Ministra sempre disse que era impossível, que a União Europeia não nos deixava. Também muitas vezes dissemos que se os agricultores portugueses necessitavam de estes apoios, então se deveria ser dada uma ajuda de Estado. A Sra. Ministra da Agricultura também sempre disse que não era possível dar ajudas de Estado aos agricultores portugueses porque não existia autorização da União Europeia. Tivemos também muitas propostas legislativas no domínio dos custos de produção, tanto nos fertilizantes como nos custos energéticos, nomeadamente na eletricidade. Propusemos até que uma coisa muito simples, que seria as explorações agrícolas poderem ter um contrato de potência de eletricidade que fosse alternado com as fases de produção, porque os agricultores não precisam de estar a pagar uma potência contratada muito alta quando têm a sua exploração inativa, não precisam nessa altura, também não podem estar a andar de 3 em 3 meses a mudar a potência contratada e, portanto, seria essa uma iniciativa muito simples, também foi cilindrada pelo rolo compressor desta maioria absoluta e, obviamente, muitas vezes fomos acompanhados, o Partido Chega, por muitos outros partidos do arco governativo. E, portanto, o que nos é dado a ver é que ontem, afinal, a Sra. Ministra veio perante a nação apresentar-se ao lado do Sr. Ministro das Finanças, algo inédito e nunca visto, dizer que, afinal, tudo aquilo que durante 8 anos andou a dizer, aliás, ela não está como Ministra há 8 anos, mas está há 4, penso eu, ou 5, e, portanto, durante todos estes anos andou a dizer que não era possível e agora, a 30 dias do ato eleitoral, parece que já tudo é possível. As eleições fazem milagres. As eleições fazem milagres. Aliás, seria bom que existissem eleições de 6 em 6 meses, como alguém me segredou aqui na plateia durante o coffee break. Portanto, é muito simples, é de facto haver uma desburocratização. Mas, Pedro, por exemplo, esta questão que eu coloquei ao João Coutinho Figueiredo, que é esta questão, este exemplo que eu dado da taxa de refrigeração, por exemplo, isto é um absurdo completo. Porquê é que os partidos não se põem de acordo para eliminar coisas tão simples como essa? É porque o João há bocado dizia, temos que reivindicar junto de Bruxelas. Somos um país muito muitas vezes os partidos não conseguimos mudar regras em Bruxelas, mas há coisas que nós podemos fazer. Claro, esta é uma delas. Mas com a conformação do Parlamento neste momento, isso torna-se absolutamente impossível. E, aliás, o Chega acompanhou muitas vezes a Iniciativa Liberal, em algumas de que foram as suas iniciativas legislativas, para abolir coisas simples como o selo, como algumas pequenas taxas, como a certidão de óbito que tinha que ser renovada de X tempos, como se parece que o Governo acredita na ressurreição. E de facto, nós acompanhámos a Iniciativa Liberal, mas isso só foi possível porque também houve o acompanhamento do Partido Socialista, porque tem maioria absoluta. Agora, em todas estas outras demarches que seriam muito importantes para o setor e que poderiam trazer competitividade, inovação e dariam a possibilidade de penetração em outros mercados, isso nunca é possível em Portugal. Quando nós vemos em Espanha, vemos governos, não só o governo do Reino de Espanha, mas também os próprios governos regionais, são altamente eficazes, altamente proativos, altamente potenciadores do que são os produtores pecuários, os produtores agrícolas, os pescadores também, e estão sempre a tentar levar a outros mercados os seus produtores. Em Portugal, ao contrário, está sempre a tentar puxar para baixo e a expoliar a pouca riqueza que se consegue produzir, está sempre a ser tentado a expoliar e isso, de facto, não traz riqueza à nação.
Vamos só talhar só aqui Diga, em Pedro. atalho, foi só Muito breve. concordo totalmente com o Pedro do Carmo. Queria só dizer que essa falta de voz deve-se à falta de representatividade na Assembleia da República. De facto, nós temos aqui ao lado, em Porto Alegre, elege apenas 2 deputados. Em Évora elege apenas 3 deputados. E, portanto, é óbvio que quando nós, eu sou eleito por Santarém, quando nós chegamos à Assembleia da República e tentamos falar do mundo rural, somos totalmente cilindrados por um enorme número de deputados de círculos eleitos nas cidades. e círculos urbanitas que não compreendem o mundo rural, que já não vão à terra. Nós temos hoje uma realidade sociológica de pessoas que já são a segunda e terceira geração na cidade, já não vão à terra nem sequer nas férias e, portanto, isso contribui muito também para o desconhecimento. Já vamos voltar a essa parte. Pedro, é a sua vez. Muito obrigado, Camilo. Bem, a primeira, penso que não preciso. A primeira coisa que eu gostava de, embora concordo com muito do que o João disse agora, gostava de fazer-lhe só uma pequena correção fraterna, que é, por favor, quando falarem em agricultura, nunca falem de subsídios. Não são subsídios, são apoios à produção. E porquê é que esta diferença de linguagem é tão importante? Nós vimos agora, com esta falha dos 35% à produção biológica, dos agricultores que foram convidados pelo PEPAC a fazer uma transição de produção e, portanto, passaram de um modo de produção mais intensivo para uma produção em agricultura biológica ou uma produção integrada. E para fazer essa alteração de produção, foi-lhes prometido que existia uma ajuda à produção. Não é um subsídio, porque os agricultores, graças a Deus, são empreendedores agrícolas que não precisam de subsídios. São empreendedores, sabem o que podem ganhar, sabem o que podem gastar e fazem planeamentos. Agora, quando o Estado recebe de Bruxelas um bolo e diz aos agricultores: vocês deixem de produzir como sabem produzir e passem para este modo de produção que nós ajudamos, não subsidiamos, ajudamos, então aí há uma ajuda à produção e isso também é válido para que nós possamos todos ir ao supermercado e termos os produtos em preços relativamente aceitáveis, que já não se pode dizer baratos, mas relativamente aceitáveis. E, portanto, quando falamos de ajudas à produção, não estamos a falar de subsídios, nem estamos a falar de subsídio à dependência, que é todo um outro tema. Depois também voltar ao tema da energia. Camilo, os agricultores aqui em Portugal pagam a energia mais alta, tal como pagam as famílias e tal como pagam a indústria, mas isso não faz parte da política agrícola, faz parte da política energética. Porquê? Porque nós fechamos 2 centrais termoelétricas. Os espanhóis mantêm as centrais termoelétricas. Nós não temos centrais nucleares. Os espanhóis têm centrais nucleares. Na última crise energética, os espanhóis mandaram reativar as centrais, 2 centrais termoelétricas que tinham fechado. Nós, cegamente, continuámos a desmantelar as nossas, com esta idílica utopia de que, por fecharmos 2 centrais em Portugal, quando se calhar na China estão a construir 600, vamos mudar a pequena percentagem de CO2 na atmosfera mundial. Portanto, o que tem que existir aqui é uma verdadeira política energética para nós podermos enfrentar não só nas explorações agrícolas o custo da energia, como também nas famílias e nas empresas. Depois, regredindo à primeira parte da questão que colocou há de início, que era a representatividade política do mundo rural. O Partido Chega foi o partido que iniciou a revisão constitucional nesta legislatura, muito contra a opinião de muitos outros partidos, que depois, afinal, avançaram e também fizeram as suas propostas de alteração, e lá estava a alteração do panorama eleitoral. Porque nestas últimas eleições de 2022, e para não dar exemplos do meu próprio partido que poderia parecer deselegante, vou falar do CDS. O CDS teve 80 mil votos em todo o país. O CDS é um partido que, tal como o Chega, desde o seu início levanta a bandeira do mundo rural. O CDS não elegeu nenhum deputado. Porquê? Porque os seus 89 mil votos estiveram dispersos pelos 18 distritos do continente e pelas 2 regiões autónomas. Ao contrário, sim, eu estou totalmente a favor de que as forças da direita no Parlamento sejam em maioria e se conjuguem para formar o governo. Não é o Chega que não diz o contrário. Portanto, sim, eu sinto falta de mais deputados da direita no Parlamento. Sim, sinto falta. E não tenho nenhum problema em dizê-lo. Vou pedir o que pedi ao João. Deixemos essa questão para os debates políticos. Eu sei. É que foi interpelado já aqui temos com tão a parte pouco tempo, vamos desocupar da agricultura. Não resistia em replicar a interpelação que me foi feita. Mas, de facto, o PAN
teve 87 mil votos, menos 2 mil votos que o CDS. Elegeu uma deputada única, porque tem os votos urbanitas concentrados em Lisboa. O LIVRE teve também 88 mil votos, que também elegeu um deputado único, porque exatamente pela mesma questão. Portanto, a nossa proposta nesta revisão constitucional que tinha agora caducado era também criar um círculo de compensação que iria beneficiar não só o Chega, não só o CDS, mas todos os partidos, para que todos os distritos em que aqueles votos que ficam para o fim, que ficam para o fim e não contam no método de Hondt para eleger um deputado, fossem depois repescados para eleger um deputado. Mas não só isso. Também propunhamos que na contabilização dos deputados que são eleitos por cada distrito existisse não só o fator da população, mas também um fator territorial, um fator de dimensão territorial. Beja, que é o maior distrito de Portugal, tem pouca população e só elege 3 deputados. Porto Alegre é um dos maiores distritos, só elege 2. E, portanto, é preciso, face esta forma de calcular a representatividade do país, foi feita apenas num critério único da população, porque foi pensada na altura assim. As coisas mudaram, é preciso corrigir isso. Em relação à PAC, e para terminar, diga. Não, ia pedir ao Pedro uma opinião de outra matéria, mas diga. Em relação à PAC, e para terminar, eu sempre fui crítico desta PAC, logo no início, quando a Ministra veio fazer uma grande festa, onde gastou 700 mil euros para, com os outros Ministros da Agricultura em Lisboa, celebrar uma coisa que não devia ser celebrada, porque estava mal elaborada. Depois, no PEPAC também, a Sra. Ministra, o ano passado, veio arvorar-se de autoelogios por ter sido o primeiro país, Estado-membro, a entregar o PEPAC em Bruxelas e por ter sido aprovado. E nós criticámos e dissemos, isto vai dar buraco. Hoje vê-se a revolução que está a existir dos agricultores de Portugal. Aliás, podemos dizer a revolução dos agricultores europeus. E, portanto, nós não somos um partido anti-europeu, não queremos sair da Europa, mas queremos sim redimensionar a nossa força da Europa. E para lhe responder, Camilo, eu acho que sim. Apesar de sermos pequenos, nós temos que fazer frente àquilo que são as imposições europeias e fazer valer a nossa voz nas instituições europeias, havendo qualquer tipo de mecanismo de moção ou de implicação dos povos mais pequenos não em termos de grandeza do povo, que nós somos o maior povo da Europa, mas naquilo que é a nossa população. E, portanto, aí tem que existir, de facto, um mecanismo para que possamos valer os nossos direitos em Bruxelas, porque a capital de Portugal ainda é Lisboa, não é Bruxelas. Pedro, esta questão das OPs, qual é a vossa posição? Para nós, as organizações de produtores são obviamente fundamentais, são incontornáveis no panorama nacional da agricultura e, obviamente, o que nós defendemos é, tal como defendemos para o licenciamento em muitas outras áreas, não só na agricultura, mas também na indústria, é uma declaração prévia daquilo que é a própria autorresponsabilidade da organização. Ou seja, se a organização se sente capacitada e vê com os seus próprios técnicos, que são técnicos capazes, certificados, com um background académico, se acham que de facto têm esse enquadramento e estão dentro daquilo que são os requisitos legais, depois informem o Ministério da Agricultura com uma declaração prévia e passando automaticamente a OP. Depois, o Ministério, se quiser, se tiver técnicos para tal, que mande lá as inspeções para verificar se de facto vai lá tirar a limpo, se de facto aquilo está certo ou não. Porque o que tem que acontecer em Portugal é que nós temos que desburocratizar o sistema e temos que conseguir licenciar não só as explorações, mas também as OPs e todas as entidades que estão do lado cooperativo e do lado privado para dar, de facto, agilidade à nossa economia. A nossa economia tem que ter agilidade. Queria só terminar também, de um ponto de vista mais programático, porque no nosso programa eleitoral do Partido Chega nós temos 30 medidas e eixos de ação estratégico para a agricultura e para as pescas e logo a primeira é a reedificação do Ministério da Agricultura, das Pescas e das Florestas com a devolução de todas as suas competências políticas históricas e a reinstituição imediata das direções regionais de agricultura e pescas que estão a ser roubadas de forma errada aos agricultores. Eu também sou veterinário, o Nuno foi meu diretor-geral, a Susana Pombo foi minha diretora-geral, também foi minha colega, e eu sei bem
o que é o depauperamento que existe nas instituições do Estado. Aliás, foi isso que me levou a sair da DGAV, até com própria pena minha, mas é de facto preciso reinvestir nas instituições do Estado, não para o Estado ter uma espada de Damócles em cima dos produtores, mas para o Estado poder ajudar, poder regular, para que os tais produtores que não devem estar no mercado serem sancionados, e para que os produtores que podem progredir e criar mais valor e mais riqueza estarem dentro do mercado. Isso só se consegue com desburocratização e com um Estado ágil, forte e capacitado.